Olá, aqui é o professor Edgar. Nessa videoaula vamos estudar os multiplexadores, abreviadamente conhecido como MUX. Eu vou abordar alguns tópicos muito interessantes, principalmente no que diz respeito a endereçamentos, que estão diretamente ligados à capacidade dos multiplexadores. Vou analisar dois circuitos integrados comerciais muito utilizados e, com isso, a gente vai conseguir entender como é que se faz expansão de entradas nos multiplexadores. A ideia básica de um circuito de multiplex ou multiplexador é exatamente esse bloco aqui. Eu tenho quatro linhas que representam entradas ou canais de entrada para informações, e através do endereçamento adequado eu encaminho qualquer uma dessas entradas para a saída. Muito bem. Esse endereçamento aqui que é o segredo de tudo. É o que a gente chama de gerador de produtos canônicos. O que é um produto canônico? Exatamente, está relacionado com a capacidade do multiplex. Por exemplo, se eu tiver endereçamentos A e B, 2, que é a base do sistema binário, elevado a 2, quantidade de endereços, me produz um resultado igual a 4, que representa 4 possibilidades de gerenciamento de linhas. Essas linhas elas podem ser gerenciadas tanto em relação à entrada como em relação a saídas. Vamos ver aqui, ó. A, B, C. 3 linhas de endereçamento. Significa o quê? 2 elevado a 3 me produz 8 opções, de S0 até S7. Veja bem que a gente está tratando aqui de BCD 8421. Se eu acrescentar aqui mais uma variável para endereçamento, mais uma linha de endereço, eu vou ter então 16 possibilidades de manejamento. Então, observe um detalhe. A, B, C. Se eu acrescentar D, então de 8 passa para 16. Se eu acrescentar mais uma, passa para 32. Isso aqui vai formar um tipo de uma pirâmide. Então, essa matriz é uma matriz conhecida como matriz piramidal. Então, dá para você ver que a quantidade de portas que eu vou utilizar aqui é muito grande. Muito bem, então eu vou mostrar para vocês, montei no simulador também, uma matriz que é muito utilizada, é a mais utilizada de todas. É chamada matriz de duplo encadeamento. Essa matriz aqui é simples de entender. Eu tenho aqui 8 portas AND. Eu distribuo elas da seguinte forma. 4 portas para gerenciar colunas e 4 portas para gerenciar linhas. Isso me forma uma matriz clássica 4x4. Então, 4 vezes 4 é 16. Ou, como eu tenho 4 variáveis aqui, 2 elevado a 4 igual a 16. Eu vou mostrar isso para vocês, então, no Proteus. Aqui está, 4 variáveis de endereçamento, 8421, variável A, MSB, e aqui eu tenho 16 células, ou 16 linhas de saída. Muito bem, eu vou ligar o simulador com esse endereçamento 000, quem vai ser ativado? A célula S0 ou a linha 0. Está aqui. Eu quero ativar, por exemplo, S8. Faço isso aqui, ó. A igual a 1, S8. 8421. Quero ativar, por exemplo, 10. 8 e 4. Então, eu vou ativar aqui C. Então, 8 com mais 2, 10.
8 e 4, 2. 8 e 4, 12, com mais 2, 14. Então, aqui, ó, S14, ou linha 14. E aqui, 15. E assim por diante. A partir de entendermos como é que funcionam os endereçamentos, vamos começar a analisar circuitos integrados comerciais, como, por exemplo, o 74LS153. Eu tenho aqui dois conjuntos com 4 linhas. Eu vou chamar de entrada 1 e entrada 2. Endereçamento é comum para esses dois conjuntos. O enable, ou seja, a habilitação, é independente. Eu vou mostrar isso para vocês no manual, no datasheet, fica mais claro. 74LS153, aqui está a especificação. Então, é um multiplexador de 4 entradas duplo. A gente pode ver bem isso aqui no diagrama lógico. Então, conjunto 1, conjunto 2. Cada conjunto tem 4 entradas. O interessante, observar, endereçamento é comum para os dois conjuntos. No entanto, a habilitação enable é independente para cada um dos conjuntos. Vamos ver isso na simulação. Simulador ligado, eu vou colocar aqui um na entrada, representando esse conjunto. Tenho aqui a saída. Essa saída 1 representa esse conjunto que eu denominei entrada 1. Então, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Mesma coisa aqui. Eu vou colocar 1 aqui também. Por que que aparece? Aparece porque o endereçamento é comum para os dois, 0, 0. Mas se eu mudar o endereço aqui, por exemplo, ó, aqui, MSB. Então, se eu colocar 1 aqui, não vai funcionar em nenhuma dessas entradas. Então, para isso, veja bem, eu tenho que utilizar outra entrada. Que entrada seria essa? Ó? Se aqui é o MSB, então aqui é a entrada 2. 0, 1, 2. E aqui é a mesma coisa, 0, 1, 2. Se eu fizer isto aqui, ó, 2 mais 1, 3, então tem que ser a entrada 3 para os dois. No entanto, eu posso desabilitar qualquer uma dessas saídas. Então, vou desabilitar 1. Vou desabilitar 2. Desabilitar todas. Desabilitei todas. E assim vai. A partir daqui podemos então estudar o 74LS151, que é com 8 linhas de entrada ou 8 canais. Aqui está, 74S151, 74S151. 7 linhas de entradas, veja bem o endereçamento. Então, eu tenho 3 entradas de endereçamento. 2 elevado a 3, 8. Na realidade, são 8 linhas de entrada, né? De 0 a 7. 8 linhas de entrada, 2 elevado a 3, 8 linhas de entrada. Vamos ligar. Por exemplo, aqui, ó. Essa entrada 4, eu quero que apareça na saída. Então, eu tenho que endereçar aqui, ó, 1. Se eu endereçar aqui, não vai funcionar aqui, muito menos. Tem que endereçar aqui. Eu quero agora essa entrada 6 na saída. Tem que endereçar aqui. Aqui eu desabilito o chip. Ótimo, eu vou mostrar para vocês o datasheet dele. Aqui está, especificação, um multiplexador de 8 entradas, que eu nomeei lá de 0 a 7. Circuito, tabela, aquilo que nós acabamos de ver. Mais fácil a gente interpretar essa tabela no Proteus, né? Lá no simulador.
Muito mais fácil. Ótimo. Eu quero fazer uma expansão utilizando o mesmo circuito integrado para 24 canais. Como é que se faz isso? Eu utilizei 3 MUX que vão fazer o papel de saída ou papel de linha através do conjunto de entradas. Veja bem, conjunto de entradas aqui, as linhas numeradas de 0 a 7, 0 a 7, 0 a 7. Aqui a entrada eu já especifiquei, de 0 até 23. Então são 24 entradas ou 24 canais. Eu quero fazer com que, por exemplo, qualquer uma dessas entradas esteja presente na saída. Então veja bem, eu utilizei outro CI 74S151 e configurei desta forma. Quantas entradas eu vou utilizar? 3, ou seja, cada conjunto desse está fazendo o papel de uma linha. Então, essa saída aqui está entrando aqui em X0. Essa saída, X1. Essa saída, X2. Então, cada conjunto desse representa uma linha. Obviamente, então eu vou gerenciar 3 linhas. Então, eu não preciso das 3 entradas de endereço. 2 apenas seria o suficiente. Como é que eu nomeei aqui? A, B, primeira parte do endereço, onde A é o mais significativo. E aqui, CDE. CDE, segunda parte do endereço, onde C é o mais significativo. Vamos ver isso funcionando? Ligando o simulador, eu quero, por exemplo, a entrada 14 presente na saída. Vamos lá. Como proceder? Primeiro, que MUX eu estou usando? O MUX 1. Então, veja bem, MUX 0, 1, 2. Então, linha 0, linha 1, linha 2. Como é que eu vou endereçar isso aqui? Primeira parte de endereço. Aqui, 1. Muito bem. Qual a linha que está entrando no MUX 1? A linha 6. Segunda parte de endereço, 4 com mais 2, 6. Vamos fazer outro exemplo. Linha 21, ou seja, entrada 21, que corresponde à linha 5 no MUX 2. Qual é o endereço? 2. Veja bem, 2, 1. 2. Linha 5. Essa linha, entrada 21, que corresponde, por exemplo, aqui na expansão, linha 21, corresponde à linha 5 no MUX 2. Então, 1, 0, 1. É dessa forma que nós fazemos, então, a expansão. É muito importante saber fazer esse tipo de expansão. Vamos pegar, por exemplo, aqui, linha 4, entrada 4 global, geral, que corresponde, foi uma coincidência, à linha 4 do MUX 0. Então, aqui fica bem fácil, 0, 0 é o endereçamento, e a linha 4 é exatamente isso aqui, Muito bem. A partir daqui, eu posso fazer mais expansão. Um detalhe, eu vou fazer a expansão utilizando o mesmo multiplex, a máxima capacidade dele. Qual é a máxima capacidade? Ele só consegue gerenciar 8 linhas. Muito bem.
Então, se ele consegue gerenciar 8 linhas, eu posso substituir cada linha por um MUX. Então, eu posso ter aqui no total 8 MUX. Vamos ver. Está aqui, ó. 8 MUX. De 0 a 7. Saída. Observe aqui, ó. Detalhe importante. Linha X0 corresponde a Y0. Então, eu estou considerando esse conjunto aqui, a exemplo do que eu fiz na simulação anterior, como sendo uma linha. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui essa linha 37, ou seja, essa entrada 37, eu quero que ela esteja presente na saída. Então, vamos ligar o simulador e vamos endereçar agora, ó. Muito bem. Que MUX é esse aqui? MUX 4. Então, a primeira parte do endereço, ó, 421. Ó, primeira parte do endereço. Então, que MUX 4. Qual é a linha do MUX 4? Linha 5. Então, ó, 1, 0, 1. Está aqui. Muito bem. Vamos fazer mais algumas brincadeirinhas aqui. Deixa eu desligar o simulador. E vou fazer aqui o inverso. Ó, vamos pegar aqui, ó, linha 52. Eu vou fazer uma pergunta, vocês imaginem, e depois eu vou dar a resposta. Quero saber o seguinte, essa linha 52, eu quero que ela apareça aqui na saída, ou essa entrada 52, eu quero que apareça aqui na saída. Que endereçamento eu tenho que colocar? Pensem. Pensaram? Ótimo. Então, vamos lá. Que MUX é esse aqui? MUX 6. Então, 4 e 2, 6. Então, essa primeira parte do endereço seleciona o MUX. Que MUX é esse? MUX 6. 4 com 2, 6. Que linha é essa daqui? Linha 4. Segunda parte do endereço, ó, linha 4. Se eu ligar agora o simulador, eu vou ter 1 aqui na saída. Aqui. Então, o endereço completo para esse multiplexador aqui de 64 canais seria 110100. Seria o endereço completo. Então, é uma das formas de nós fazermos a expansão. Então, evidentemente, a partir daqui, vocês podem expandir para outros tipos de multiplex. Não para este aqui, porque a máxima expansão que eu consigo com esse multiplex aqui é de 64 canais. Porque esse é quem manda exatamente no conjunto. Por isso que no comecinho da videoaula eu comentei com vocês que a parte mais importante é o endereçamento. Esse endereçamento eu consigo manipular 8 entradas ou 8 linhas. Considerando que cada MUX, aqui no caso, é uma linha, então o máximo que eu posso operar aqui seria o quê? 8 multiplexadores também de 8 canais. No entanto, eu posso agora reduzir a quantidade de canais, mas aqui nós estamos falando de máxima capacidade. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Eu acho que deu para entender bem, né, como é que funciona o multiplexador. Na próxima videoaula, eu quero passar para vocês o demultiplexador. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, só que ele faz, né, a coisa inversa. Pessoal, obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!